Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltando aí, estudando com o professor Tigman, professor de Educação Física, estou aí para trazer um assunto que veio de uma sugestão, de um comentário de alguém que me acompanha aí. Peço desculpas por não me lembrar o nome agora, creio que tenha sido um ex-aluno aí que me pediu, professor, fala um pouquinho sobre a questão respiratória durante os exercícios de musculação. Tem que inspirar na fase concêntrica, tem que expirar na fase excêntrica. Como é que é essa história? Tem alguma repercussão na nossa saúde? Então nós vamos falar um pouquinho disso aí. Antes de mais nada, não esquece, se inscreve no canal aí, dá o joinha, curte o vídeo e comenta se precisar. A ideia é trocar uma ideia, poder compartilhar com vocês conhecimentos. Então vamos lá, gente. Para eu conseguir achar uma resposta mais consistente, tive que ter o trabalho de fazer uma leitura mais aprofundada e eu escolhi 3 artigos. Tá? 3 artigos falando de respostas cardiovasculares na respiração. Mas deixa eu só falar uma coisa para vocês primeiro aqui. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, que o grande detalhe dado padrão respiratório, obviamente, é a repercussão deste padrão no sistema cardiovascular, ou seja, na frequência cardíaca e na pressão arterial, em especial a pressão arterial sistólica, que é o nosso valor mais alto. Então, quando a gente tem esses 2 parâmetros aí, eles são importantes porque eles podem variar conforme o tipo de exercício, um monte de coisa, entre eles o tipo de respiração. Muito bem. Então, uma coisa que tem que ser falada primeiro, além da frequência cardíaca e da pressão arterial, diastólica e sistólica, um outro parâmetro muito utilizado é o duplo produto. Duplo produto é a multiplicação da frequência cardíaca vezes a pressão arterial sistólica. Ele gera um número que, teoricamente, é uma estimativa da demanda do teu miocárdio. Quanto esforço, quanto o teu coração está sendo submetido. Quando você multiplica a frequência cardíaca pela pressão sistólica, você gera um resultado, um indicador, que nós conhecemos como duplo produto, que é uma demanda, o quanto de esforço o coração está sendo feito. Outra coisa importante é entender que nós estamos falando aqui em padrões em que nós temos fase concêntrica, encurtamento do músculo, aquela fase mais difícil, e fase excêntrica, ou seja, inspirar, puxar o ar na fase concêntrica e soltar na excêntrica, ou ao contrário. E no que eu estou trazendo para vocês, eu não tenho nenhum estudo com isometria. Então, nós basicamente temos contração concêntrica, excêntrica, inspiração e expiração. E além disso, ainda nós temos mais 2 tipos de respiração. Um deles é uma respiração bloqueada, que o autor chama, em que você faz apneia, você bloqueia a respiração, não inspira nem expira, apenas bloqueia a respiração. É aquilo que você faz para mergulhar, Você mergulha, bloqueia a respiração, ou se você fechar o nariz e a boca, você está bloqueando a respiração. Mas nós ainda temos mais um padrão que é muito conhecido, que é a manobra de Valsalva. O que é a manobra de Valsalva? É você fazer a apneia e fazer força contra essa apneia. É a força que a gente tem quando vai aos pés, a grávida quando está gestando seu filho, quando está tendo o parto, quando é aquela força que você faz contra a respiração. Então você bloqueia a respiração e faz força contra. Esta é a manobra de Valsalva, que normalmente, na maioria dos casos, acontece quando você faz uma série de repetições até a falha concêntrica. Quando você vai até o limite, até a falha concêntrica, que é outro termo, que é aquele de você não conseguir completar uma repetição, você falhou na fase concêntrica, essa, normalmente, a manobra de Valsalva aparece nesses momentos. Então, primeiramente, entender isso. E mais um detalhe muito importante que nós vamos ver aqui, nesses 3 estudos que eu trago para vocês, a gente não pode cometer o erro de comparar valores absolutos. Um estudo deu pressão de 180, outro deu de 200, outro deu de 300. Não. A gente não pode comparar valores absolutos. Por quê? São sujeitos diferentes, são cargas diferentes, são equipamentos de avaliação da pressão arterial diferente. Isso é muito importante. O equipamento que variou entre os sujeitos. Então, a comparação de valores não é importante, mas importante é ver o padrão que acontece. Qual é o padrão de comportamento da minha pressão quando eu uso técnicas diferentes. Ok? Então, dito isso, entendido isso, vamos rapidamente
rapidamente não, vamos abordar aí os 3 artigos. Esse aqui é um artigo aqui nacional de Moraes e colaboradores, né? Em que, publicado em 2009, em que se buscou avaliar a pressão arterial, sistólica e os parâmetros cardiovasculares em 3 tipos de respiração no exercício cadeira extensora, unicamente na cadeira extensora. Então, fazia a inspiração na fase concêntrica ou fazia a expiração na fase concêntrica, ou a respiração era livre, o sujeito poderia respirar como quisesse. Eram 10 sujeitos homens, com 3 meses de experiência pelo menos, no exercício cadeira extensora. Foi utilizado o teste de 10 RMs como padronização de cargas, né? E durante os testes se utilizou 80% desta carga. Então veja bem, nós não tivemos cargas, nós usamos como padrão a carga de 10 RMs, mas calculamos 80% disso para realizar uma série de 10 repetições. Então não havia falha concêntrica nesse protocolo. 3 séries, 10 repetições, 80% de 10 RMs, 2 minutos de intervalo, 1,5 segundos para cada fase. Muito bem. Vamos então, e o método de avaliação, muito importante, o método auscultatório clássico, né? Você fica no manômetro, escutando através da artéria. Então, o método que foi avaliado no final de cada série, sempre ao final da penúltima e última série. Muito bem, vamos lá. O que gerou maiores respostas cardiovasculares? Primeira coisa, não houve diferença entre o padrão respiratório. Quando você respira na fase concêntrica, quando você inspira na fase excêntrica, ou se você inspira e expira livremente sem cuidar a fase, não há diferença na pressão diastólica, pressão sistólica e frequência cardíaca, nem na multiplicação pelo duplo produto nesses 3 padrões. Contudo, o que é interessante observar? Isso nós temos aqui ressaltado para vocês. Mas o que é importante observar aqui? Então, olha só, pessoal. Aproveitamos e fizemos uma rápida revisão de como interpretar a tabela. Olhamos aqui, as variáveis da esquerda aqui são os 3 tipos de padrão, inspiratório na concêntrica, expiratório na concêntrica ou livre, cada uma das séries, os valores de pressão sistólica, diastólica, frequência cardíaca e duplo produto, nas diferentes colunas. E o que se observa, né? Olha lá, inspiratório, primeira série do padrão inspiratório na concêntrica, chegou a sistólica a 185. Ela na segunda série sobe para 188 e na terceira ela vai a 195 de média. A diastólica também apresenta um comportamento crescente, a frequência cardíaca tem esse comportamento muito parecido e o duplo produto aumenta. O que é importante observar aqui? Importante sempre quando a gente faz a leitura de tabela, gente, é observar os sinais. Então aqui eu tenho um asterisco. O que é um asterisco? Houve diferença significativa da primeira série. Então, da primeira para a terceira, nós temos um incremento aí de 10 batimentos que foram significativos. E ainda, o xizinho ali, a cruzinha, significa que foi maior que também da segunda série. Então, 195 é maior, significativamente falando, do que 188. E esse padrão, observe, gente, ele é muito parecido nos outros comportamentos. Ó, na expiração na fase concêntrica, temos elevação da sistólica, temos uma leve manutenção na diastólica, frequência cardíaca se mantendo, duplo produto maior na terceira. E na livre, da mesma forma. Concluindo, gente, neste estudo aqui, eu acho que eu tenho a conclusão ressaltada, aí, nós não temos diferença das respostas cardiovasculares no tipo de respiração. O que nós temos, sim, é um aumento das respostas da primeira para a terceira série. Conforme eu vou fazendo as séries, existe um aumento dessas respostas. Ok? Muito bem, primeiro estudo. Segundo estudo, o que nós temos aqui? Um estudo do Lepley, né, de 2010, onde ele mediu pressão arterial e frequência cardíaca também, né? E aqui ele usa uma técnica chamada Holter breathing, ou seja, bloqueio da respiração, que eu falei, com apneia. Não é a manobra de Valsalva, é com apneia. Ele utilizou a máquina de leg press e supino, né, em 30 sujeitos, aqui o leg press. O equipamento, e aí ele usou 2 técnicas, uma de técnica com respiração, né, controlada, que ele chama, o CB,
respiração controlada, que era fazer a expiração na concêntrica, e na outra técnica, então, era de bloqueio, sem fazer a manobra de Valsalva. Muito bem. Qual é o protocolo que ele utilizou, né? Aqui embaixo, ele usou 2 séries de 10 repetições, usando 60% de um RM estimado, ok? E não foram feitos séries até a falha concêntrica, importante se dizer. O equipamento utilizado é um equipamento que mede a pressão na artéria radial, inclusive eu trouxe para vocês aqui o equipamento, né? Então ele mede a pressão que ele capta sobre a artéria radial, né? O equipamento, e ele é de medida contínua, medindo constantemente, ok? Muito bem, e vamos ver o que foi encontrado. Apenas os resultados descritivos, onde ele coloca pressão arterial sistólica na técnica de bloqueio foi 157, controlada 142. Diastólica, na técnica de bloqueio 93, de controle 88. E frequência cardíaca de bloqueio 88 e com a respiração normal 83. Não havendo diferença significativa entre as duas técnicas. Aqui ele faz uma média de vários momentos, ele mediu logo após, durante 1 e 5 minutos, não fica bem claro no artigo como foi feito isso. Mas, de qualquer forma, gente, quando você apenas interrompe a respiração, né, comparado com uma respiração de inspiração e expiração, não há diferença significativa nas respostas cardiovasculares. Muito bem, não dá diferença se eu respiro de um jeito ou de outro, não dá diferença se eu bloqueio ou respiro normal. Agora a pergunta é, e se nós fizermos a manobra de Valsalva? E aí eu peguei um estudo aqui, já um estudo mais antigo, são estudos invasivos em que o pessoal usa técnica de punção, eles colocam um transdutor dentro da artéria. Hoje em dia muitas vezes não são aceitos esses tipos de estudo, mas esse aqui é um dos estudos mais agressivos, assim, porque nós temos sujeitos bastante fortes aqui, a galera fez o leg press, foram 25, 35 anos, atletas saudáveis, né? Então nós já estamos falando, foi feito no exercício leg press o teste de 5 repetições máximas, onde os sujeitos tiveram que fazer 4 séries, ok? Como é que era? Para cada série era feita até a falha concêntrica, usando 85% desta carga ou 100% desta carga, tá? Ou você usava 5 RMs, ou você usava 85% disso. Mas em ambos os casos você deveria fazer a série até a falha concêntrica. Então nós tínhamos 2 cargas e tínhamos 2 padrões respiratórios, né? Um deles era com a manobra de Valsalva e outro na fase concêntrica existia uma expiração lenta, que ele fala aqui, ok? Então este foi o protocolo utilizado e, como eu falei, foi utilizado por meio de um catéter dentro da artéria radial, eu acho, não me lembro aqui, agora não vou ter tempo para olhar. E bem que temos resultados. Aqui nós temos resultados individuais, mas eu vou trazer esse gráfico aqui, que eu achei ele muito didático e bom para ser explicado para vocês. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Muito bem, olha só o que nós encontramos, gente. Olha que legal isso aqui. Muito bem, nós temos aqui nesse primeiro quadro aqui o repouso, resting, onde nós temos com respiração largada, né, expiração lentamente e a Valsalva. Então o cara começou com 82 por 127 no repouso e ele fez uma Valsalva em repouso também, que eu havia não falado. Então, olha só fazendo a Valsalva, gente, em repouso, a pressão desses caras já foi a 180 a 155. E observe, tanto a sistólica como a diastólica aumentam de forma muito pronunciada. Vamos lá, usando 85% da carga, tá? Aqui, a pressão aumentou para 178 por 156, sem Valsalva, usando a expiração lenta, e com Valsalva a 267 por 239 na diastólica. E quando ele utilizava 100% da carga de 100% de 5 RMs e fazia a série até a falha, né, nós tínhamos com respiração mais leve 198
por 175 e com a valsalva chegando a 311 por 284. Observem estes números, são números que não são normais a gente falar. Pressão de 30 por 28 é inimaginável, né, gente? Então, assim, o que é importante? De novo, não vamos olhar os valores absolutos. Aqui nós temos uma medida interna dentro da artéria que potencializa o resultado. Se medíssemos de outro jeito, certamente seriam valores mais baixos. Mas importante observar o comportamento, ou seja, uma série feita até a falha concêntrica, utilizando manobra de valsalva, geram um grande aumento de pressão arterial. Tá aí alguns cuidados que a gente vai ter que ter, né? E vamos ver aqui, acho que é isso, era isso. Então, isso aí são os cuidados que a gente tem que ter. Se tratando de pessoas com algum problema, um cardiopata, um hipertenso, evitem manobra de valsalva, né? E fora isso, se você fizer, observe que aumentos da pressão acontecem no aumento das séries. E, além disso, observe que, gente, inspirar ou expirar, ou mesmo fazendo de qualquer jeito, não muda nada em termos de resposta cardiovasculares. Certo, gente? Obrigado aí quem assistiu o vídeo até agora, espero ter ajudado com vocês, achei muito bacana o assunto que a gente debate sempre em aula. Não esquece de se inscrever no meu canal, dá uma forcinha, joinha e vamos lá, comenta aí, quem sabe eu possa trazer aí um novo assunto para você assim que você comentar comigo. Valeu, um abraço e até mais!